Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Eves Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a de número 26. Bora falar sobre cálculo de consumo de energia elétrica. Bom, quando se fala de consumo de energia elétrica, todos os meses, ao receber a conta de luz, os consumidores devem pagar o valor estipulado pela Companhia de Energia Elétrica referente ao consumo no período. Porém, você sabe como as empresas elas chegam aos valores que são cobrados em sua conta de luz? Ao entender os cálculos, é possível saber quais eletrodomésticos são os responsáveis pelos maiores consumos e quais as melhores formas de se economizar energia. Bom, primeiro, falando desses eletrodomésticos, bora ter cuidado principalmente com os chuveiros elétricos e geladeiras. Segundo os engenheiros, esses aparelhos que envolvem aquecimento ou resfriamento costumam ser responsáveis por um maior consumo de energia elétrica. O chuveiro aí, por exemplo, ele é responsável por uma boa parcela do consumo residencial, pois tem potência muito alta se comparado com outros aparelhos domésticos. Na posição ali no inverno, o chuveiro ele costuma ter 5,4 kW, ou seja, 5.400 watts de potência. Já os refrigeradores, no caso a gente fala aí de geladeiras e de freezers, por sua vez são aparelhos que, mesmo sem possuir uma potência muito elevada, respondem por um alto consumo mensal em uma residência. Sabe por quê? Porque eles ficam ligados por um grande período de tempo. A geladeira, por exemplo, ela tem seu motor ligado e desligado num ciclo de 50%. Ou seja, num período de 24 horas, ela permanece ligada durante 12 horas. E aí, neste período, o seu motor ele está ligando e desligando constantemente. Bom, se tratando de consumo de energia elétrica, a gente tem também o que a gente chama de bandeiras tarifárias. Vale lembrar que, mensalmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que se chama ANEEL, ela determina a cor da bandeira tarifária, que pode incluir uma cobrança extra para o consumo. E aí a gente tem justamente essas bandeiras que eu gostaria que fosse aí para a telinha de vocês, para que vocês pudessem observar a questão da bandeira. Vê só, galerinha, quando é a bandeira verde? Na bandeira verde existem condições que são favoráveis de geração de energia e a tarifa ela não sofre nenhum acréscimo. Quando chega na bandeira amarela, as condições de geração menos favoráveis, a tarifa ela sobe ali, no caso, um acréscimo de R$ 2,50 para cada 100 kWh consumido. Já na bandeira vermelha, são as condições mais custosas de geração e a tarifa ela sofre um acréscimo de R$ 5,50 para cada 100 kWh consumido. Bom, a cor da bandeira tarifária é impressa na conta de luz, podendo ser verde, amarela ou vermelha. A gente tem o patamar 1 e aí também o patamar 2, e essa informação indica o quê? O valor do quilowatt-hora em função das condições de geração de energia. As bandeiras que são amarela e vermelha costumam ser utilizadas em períodos com níveis de chuva mais baixos, obrigando aí a ativação de usinas termoelétricas, que são mais caras, mas também garante ao atendimento a carga exigida pelo nosso sistema. Por outro lado, em período de chuvas que são prolongadas, a bandeira ela fica verde, pois os reservatórios das usinas hidrelétricas eles ficam cheios e não há necessidade de produzir energia com as termoelétricas.
Bom, já que eu falei sobre energia e bandeira, bora agora falar sobre o cálculo de consumo de energia elétrica. O cálculo da energia elétrica consumida, no caso pelos aparelhos eletrodomésticos, ele pode ser feito com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos permanece ali ligados, de modo que a energia elétrica consumida ela seja calculada em quilowatts-hora. E saber calcular o consumo de energia é de grande importância para um uso consciente de energia elétrica. Bom, agora eu gostaria que de novo fosse para a telinha para que vocês pudessem observar essa fórmula aí, que ela é bem legal quando se fala ali do consumo de quilowatts-hora. Bom, o aparelho ele vai ter uma potência que você irá multiplicar pelas horas, ou seja, pelo tempo que o aparelho fica ligado na sua casa, esse eletrodoméstico que está sendo ligado. Depois você divide por 1000. Bom, e aí a gente vamos agora fazer o nosso primeiro cálculo. Bora continuar aí na telinha para que vocês possam observar como é que se calcula. Por exemplo, o consumo aí de uma lâmpada por hora. Olha só, o consumo descrito da caixa de lâmpada é de 100 watts hora. O consumo, no caso, a gente tem a potência vezes hora dividido por 1000. Então, se por acaso for 1 hora, o consumo é de 0,10. Ou seja, o consumo, no caso de uma sala que tenha por acaso 2 lâmpadas durante 3 horas, vai equivaler o consumo da sala a 0,60 kWh. Quando se fala assim, professor, eu tenho lá um rádio, né? Por exemplo, um rádio, ele está ali funcionando 8 horas por dia pelo período de um mês, são 30 dias, com tarifa local de R$ 1,20 por kWh. Então você vai multiplicar, que é um rádio, a potência dele, que é 1 watt, o tempo que ele está ligado, e ali a gente vai dividir, né, pelos dias e por 1000, ou seja, a gente vai ter um consumo aí de 28,8 kWh por mês e vai ter o consumo vezes a tarifa de energia. Ou seja, você pega ali o consumo que deu 28,8 vezes R$ 1,20, que dá R$ 34,56. Esse rádio que está sendo ligado na sua casa durante um mês. Se você utilizar, no caso, uma TV LCD também, consumindo durante 8 horas, e é claro que você vai pegar a potência da TV e vai fazer o cálculo. Quando você faz o cálculo, você vai ter, lógico, que o consumo, vai pegar o consumo, multiplicar pela tarifa e vai ter o valor que a TV ela está sendo ligada. No caso também de um computador, a gente faz a mesma coisa. É um computador, pega a potência, multiplica pelo tempo que ele está ali, no caso, sendo utilizado, vezes ali o dia, dividido por 1000. Quando a gente vê esse computador, ele está gastando por mês R$ 43,20. Olha só quantos eletrodomésticos a gente está aqui listando para vocês. É claro que quando você vai juntar tudinho, chega aquela conta enorme na sua casa. E olha só a questão do chuveiro elétrico, que é um dos vilões. O chuveiro elétrico, quando ele está sendo ali utilizado por 2 horas, ou seja, pelo período de um mês. Olha só, galerinha, se você utiliza um chuveiro elétrico durante um mês, 2 horas, só o chuveiro vai dar um valor de R$ 360. É muito caro. É por isso que as pessoas, no caso, tipo os empresários, eles vão ter que se reunir para ver qual a melhor forma de utilizar a energia elétrica e a conta ela não chegue tão cara dentro da sua casa. Bom, aí a gente tem outro slide que eu gostaria que vocês observassem,
bem, porque a gente fala de iluminação, máquina de lavar, está falando aqui um gráfico de porcentagem. A geladeira e freezer, que já tem 30%, o ferro elétrico, que já é 6%, o chuveiro elétrico, que corresponde aí a uns 25%, a televisão, que corresponde a 10%. Isso são estudos que são feitos em relação aos aparelhos que são utilizados no nosso cotidiano. E o bom mesmo é quando você for comprar um aparelho, um eletrodoméstico, você vê o melhor custo-benefício em relação à questão da energia. Ou seja, a gente tem que usar ali uma etiqueta de eficiência energética, que é o selo do Procel. Então, observe bem o selo do Procel, qual é a eficiência energética, qual o tipo de equipamento, o nome do fabricante, a marca comercial ou a logomarca, a indicação também do modelo, indicação da eficiência energética, porque não adianta a gente querer economizar no aparelho eletrodoméstico se ele tem o selo do Procel, no caso que se divide em A, B, C e D, com consumo de energia maior. Então é melhor você gastar um pouco mais ali em relação ao eletrodoméstico, porque ele vai ter uma melhor eficiência energética. Bom, galerinha, hoje eu falei aqui para vocês sobre o cálculo de consumo de energia elétrica e como nós podemos ter aí uma energia sustentável e pensando justamente no consumo de cada eletrodoméstico, calculando para que a nossa conta elétrica ela venha cada vez mais baixa. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.